Olá, meus queridos irmãos, salve Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. Estamos aqui mais uma vez na Catequese Simples para falarmos um pouquinho da fé católica apostólica romana, que o Divino Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para o entendimento, desse tema, que é um tema muito debatido por aí, que é o culto às imagens. Nós católicos somos acusados de idolatria por prestarmos cultos aos santos, ou às imagens, Então, aqui nós queremos um pouquinho, tentar entender qual é o ponto de vista católico sobre essa questão, de Êxodo 20 e por aí mais vai, sobre que muitas vezes somos acusados de idolatria, porque lá diz para não fazer imagem de escultura, imagens. Então, nós precisamos aí também entender sobre isso, sobre essa questão, o que a fé católica fala, E aqui nós vamos ler no Catecismo da Igreja, nos números 2129 ao 2132, sobre o que a Igreja Católica diz sobre o culto às imagens, o que nós entendemos sobre isso, se isto aí fere, em alguma coisa o culto que nós prestamos a Deus, Primeiramente, nós vamos aqui ler no Catecismo da Igreja, Aliás, ainda fala aqui no início, não farás para ti imagem esculpida de nada, no 2129. O mandamento divino inclui a proibição de toda representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica uma vez que nenhuma forma viste no dia em que o Senhor vos falou no Horebe, do meio do fogo, não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, Aqui, então, Deus deu a ordem: não faça uma imagem de mim, porque como não me viste, não faça uma imagem de mim. Não se perverta, pois vocês irão fazer uma imagem de um ídolo. Eis aí o Deus absolutamente transcendente que se revelou a Israel. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele está acima de todas as suas obras. Ele é a própria fonte de toda a beleza criada. Então Deus proíbe veementemente, essa questão das pessoas não fazerem uma imagem de ídolo, Então essa questão aqui é muito importante, Uma coisa é uma imagem de um ídolo, Por isso que vai ser idolatria, Latria quer dizer adoração. Então idolatria significa adoração a um ídolo, E o ídolo ele rouba a glória para si. Então nós vamos explicar mais isso mais à frente, Aí, no entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente à salvação por meio do Verbo encarnado, como são a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins, Ou seja, ali desde o Antigo Testamento já havia ali símbolos, que nos direcionava para Cristo, para a igreja, como a serpente de bronze. Aliás, Jesus cita, ali para Nicodemos, como a serpente de bronze foi levantada, assim será o Filho do Homem, Ou seja, Jesus falando da morte que ele iria sofrer. Então ele usa a representação, a figura da serpente de bronze, que indicava para ele, aquela serpente que curou o povo de Deus. Ou seja, Deus foi curado por meio, Deus curou seu povo por meio de uma imagem de uma serpente, Isso aqui já demonstra que existe diferenças, entre ídolos e imagens. Ou seja, o ídolo, ele, como eu já falei, ele tira a glória de Deus, O ícone, ele manifesta a glória de Deus, Ele nos demonstra Deus, a realidade de Deus. Então nós vamos continuar aqui. Foi fundamentando-se no mistério do Verbo encarnado que o sétimo concílio ecumênico, em Nicéia, no ano 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo, mas também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens, um novo sentido, das imagens, uma nova pedagogia, de Deus para utilizar as imagens. Qual é o sentido das imagens? Que são as imagens que nós temos hoje, Ela tem um novo sentido, porque ali, dentro dessa época ali, houve um problema com os iconoclastas,
que significam quebradores de imagem, né? Quebradores de ícones, que são esses sinais de Deus. Então eles estavam ali quebrando, houve um grande problema por causa dos judeus, né, e muçulmanos, né, que incentivaram, né, e muitos cristãos caíram nesse erro de quebrar as imagens, ou seja, levando esse texto de Êxodo 20, ou seja, essa heresia, né, de quebrar a imagem, de ser contra a imagem, não é uma heresia nova, é uma heresia antiga, né? O ódio às imagens, né? Ser contra as imagens, ser uma heresia antiga, né? É um pecado contra a fé já, ó, muitos e muitos séculos, né? Antes, né, disso aqui. Do protestantismo, hoje os protestantes nos acusam sobre isso, mas antes já havia esse problema. Então, o segundo concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 787, aí no final do século VIII, né, para o início do século IX, demonstra que é pelo mistério de Cristo, como diz o Evangelho, Deus se fez carne, lá em João 1,14. Então, a partir do momento da encarnação de Cristo, Deus se mostrou na carne, né? Então, a partir desse momento, Deus se manifestou semelhante a nós. Então, nós podemos fazer uma imagem daquilo que a gente viu de Deus, né? Então, é algo muito maravilhoso essa explicação sobre as imagens, entendeu? Aqui tem algo muito interessante que o Concílio de Nicéia demonstra, né? Ou seja, é um Deus que se manifesta na carne e a partir de agora se tem uma nova ideia, uma nova pedagogia dessas imagens, né? Entendeu? Então, aqui continua. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos, né? E aqui diz muito interessante, os ídolos, né? De fato, a honra prestada à imagem se dirige ao modelo original. E quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. A honra prestada às imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só compete a Deus. E aqui vai citar aqui, né, abaixo. O culto da religião não se dirige às imagens em si como realidade, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto a tal não termina nela, mas tende para a realidade da qual é imagem. Ou seja, o culto que nós prestamos às imagens não é simplesmente para a imagem. Nós não acreditamos que a imagem ela tem poder de fazer alguma coisa, né? As imagens, as esculturas, como esta imagenzinha aqui de Nossa Senhora Aparecida, que eu tenho aqui, ela é um símbolo, né? Ela é um símbolo para mim, para a minha oração, né? Até aqui está meio quebrada aqui, mas Nossa Senhora está assim, com as mãos postas em oração. Ou seja, aqui essa imagem de Nossa Senhora, ela me dá para mim um sentido da oração, né? Da oração, essas mãos postas dela, que ela está sempre pronta em oração pelos seus filhos, né? Também a imagem de Jesus aqui crucificado, que eu tenho aqui, né? Do crucifixo de Jesus Cristo, né? É a imagem da salvação, é a imagem de Deus, né? O amor de Deus por toda a humanidade. Se você quer olhar o amor de Deus por toda a humanidade, olhe para Cristo crucificado, né? É a imagem, como diz São Paulo, né? Nós pregamos o Cristo crucificado. Então, ou seja, as imagens ela têm um sentido evangélico simbólico, né? Que nos remete a Deus, que nos remete àquilo que é sagrado, né? Então, o culto que nós prestamos à imagem não para na imagem em si mesmo, mas ao protótipo, né? Ou seja, a pessoa que está no céu. Quando nós veneramos essa imagem da Virgem Maria, nós não estamos venerando a imagem em si mesmo, nós estamos venerando a Nossa Senhora que está no céu. É isso que é o sentido das imagens. Ou seja, a pessoa é a honra que nós estamos prestando a ela, né? Ou seja, isso aqui não fere em nada, né? O culto que se presta a Deus, pois o culto que nós prestamos aos santos é diferente do culto que nós prestamos a Deus. O culto que nós prestamos a Deus é de latria, de adoração, que envolve também sacrifício, né? E nós só fazemos isso na Santa Missa, né? Até mais para frente eu posso fazer um vídeo sobre isso, né? Mostrando que a nossa adoração a Deus, reconhecendo como Deus e Salvador, e também a existência desse sacrifício como um sinal de adoração a Deus. Pois desde o Antigo Testamento a adoração está ligada ao sacrifício, ou seja, nós não fazemos sacrifício para os santos nem para Nossa Senhora, né?
você vê dentro das religiões pagãs também, há um sacrifício, há uma idolatria, né? E eles reconhecem nas imagens deles poderes. Nós não reconhecemos nas nossas imagens poderes. Ainda que Deus possa, por um milagre, se manifestar por uma imagem, como foi o caso da serpente de bronze, né? Ali foi um meio extraordinário que ele usou de uma imagem, ou seja, o povo teria que olhar para uma imagem para ser curado. Lá, né? Ler Números capítulo 23, nós vamos ver isso. Deus curando o seu povo através de uma imagem. E também, olha só que em Êxodo 25, né? Fala sobre a construção da arca e tudo, aquilo ali, etc e tal. Olha só que interessante, aqui no Êxodo 25, 21 e 22. Cobrirás a arca com a placa e dentro dela guardarás o documento da aliança que te darei, né? As tábuas, a lei. Aí me encontrarei contigo, e de cima da placa, do meio dos querubins da arca da aliança, eu te direi tudo o que deverás ordenar aos israelitas. Ou seja, Deus se comunicava ao seu povo através das imagens, né? Através ali, Deus vinha sobre a arca, que era uma imagem, né? Havia do querubins, né? E os querubins estão onde? No céu, né? Lá em Êxodo fala que não pode fazer nada do que está no céu, né? Nem na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra, etc e tal. Então nós vemos aqui que os querubins estão no céu, né? É um símbolo da serpente e foi feita para curar o povo. É a imagem de um bicho que está, né, na terra. Então, né, os primeiros cristãos usavam, né, aquele símbolo do peixe, né, chamado Ictus, né, que fala Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que é assim, se eu não me engano, que diz lá. Então, era uma imagem dos primeiros cristãos usavam devido à perseguição, né? Que ali do Império Romano eles usavam. Porque a imagem, ela retribui isso. Então, quando nós vamos às imagens, nós vamos às pessoas que nelas estão representadas, né? E nós não prestamos um culto de latria, nós prestamos um culto de dulia aos santos, né? Dulia aos santos. Ao São José, né? Protodulia, né? Porque ele é um grande santo, né? Que faz parte do mistério da encarnação do Cristo, né? Por isso nós prestamos um culto especial também a São José. E a Virgem Maria, por ela ser mãe de Deus, nós prestamos o culto de imperdulia, uma superveneração à Virgem Maria. Porque Maria está acima de todos os santos pela sua dignidade de mãe de Deus, né? Agora, a adoração nós prestamos somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Que é um só Deus em três pessoas. Somente a Deus nós prestamos adoração. Como diz o Catecismo da Igreja, que sabe diferenciar o ídolo do ícone, né? Então, isso aqui é muito interessante. As imagens, elas são ícones. E os ícones são sinais, né, da manifestação da graça de Deus. Por quê? Ali naquela imagem daquele santo, quando nós veneramos, como nós saímos às ruas, né, em procissão, ali nós estamos glorificando a Deus pela vida daquele santo, né? Imagens são sinais que me apontam onde Deus, né, agiu. Imagens são sinais onde apontam por onde alguém seguiu, né, o amor a Deus, o amor ao próximo, se entregou, morreu pelo evangelho, os mártires ali, por exemplo, entendeu? Então os santos, eles têm essa honra que nós prestamos a eles, né? Porque eles são manifestações da graça de Deus na vida deles. E quando nós glorificamos a ele, nós glorificamos a Deus, né? E aqui no livro, tem aqui no livro de Eclesiástico, é claro, não tem na Bíblia protestante, mas tem a Bíblia católica, mas também nós podemos ver, né, lá no Novo Testamento, quem você pode ler lá em Hebreus capítulo 11, vai falar sobre a vida dos santos do Antigo Testamento, né? Os santos ali, suas obras, seus feitos, os heróis da fé, ou seja, o povo já tinha uma honra, né? Então Deus também já era conhecido como o quê? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, o Deus dos seus santos, o Deus de Maria, o Deus de Pedro, o Deus de São Paulo, né? O Deus de Santa Clara, o Deus de São Francisco, de São Brás, de todos os santos, dos anjos, né? E aí aqui no capítulo 44 vai dizer assim, no versículo 1, vou fazer o elogio dos homens de bem da série de nossos antepassados. Grande glória lhes concedeu o Altíssimo,
engrandeceu-lhe desde os tempos antigos. Oh, Deus os engrandeceu, Deus deu a glória a eles, né? E aqui no versículo 15 diz assim, 14, né? E 15 ainda, 44, 14 e 15. Sepultados seus corpos em paz, sua fama vive por gerações, né? Realmente, né? O povo conta sua sabedoria, a assembleia anuncia o seu louvor, canta o louvor aos santos, né? Também lá nós podemos ver em Provérbios 31, né? A mulher santa, ela é louvada, ela é elogiada, ela é glorificada. Então não há nenhum problema em prestar o culto aos santos, de ter as imagens, né? Ou seja, ter as imagens também fazem parte da nossa fé, os ícones, as imagens, né? Veja que a Bíblia ela tem também aqui na capa as imagens, né? Que as imagens elas nos levam à realidade. Olha só esse livro aqui também. A imagem do Cristo abençoando, né? Esse ícone aqui do Cristo abençoando. Então, não há nenhum problema de ter imagem, de prestar culto às imagens aos santos, né? Pois se tem uma diferença do culto que nós prestamos a Deus, de latria, de adoração, e o culto que nós prestamos aos santos, né? Um culto servil, um culto de honra, de amor a eles, por tudo aquilo que eles fez, né? E tudo isso fazemos para glorificar a nosso Deus, né? Então existe uma grande diferença sobre isso. Eu acho que nós deveríamos até acabar com essas discussões, né? Mas infelizmente existem ainda fundamentalistas sobre essa questão das imagens, né? Tem imagem, não tem problema nenhum. Você pode se ajoelhar, acender sua vela, rezar de joelho diante de uma imagem, né? Isso que muitos aí criticam. Ah, se ajoelhar é adoração, né? Ou seja, lá Abraão se ajoelhou diante de 3 anjos, né? Josué se ajoelhou diante da arca, né? Isso, aquilo ali não era adoração, porque é o sentido, né? Ou seja, a intenção, ela vale mais muitas vezes que o gesto, né? Você pode se ajoelhar, mas o seu coração é que diz se aquilo ali é uma adoração, ou se aquilo ali é uma veneração, um respeito e uma admiração, né? Como muitas pessoas faziam diante dos reis, né? Se ajoelhavam diante dos reis, faziam uma reverência diante dos reis, né? E isso aí não é idolatria. Tá bom, meus queridos irmãos? Que o Espírito Santo ilumine a todos, que Deus nosso Pai venha nos abençoar por intercessão de todos os anjos e santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.